Então, gente, obrigada. Tô aqui de novo. Feliz final de semana pra vocês. Feliz Páscoa, né? Pra quem comemora, né? Todo mundo, a maioria comemora, né? Com coelhinho de Páscoa. Essa Páscoa tá difícil, né? Porque coronavírus, né? Mas vai desaparecer logo. Eu acredito que esse coronavírus vai sumir logo. Eu creio muito nisso, de verdade. Acredito nisso mesmo. Tenho essa confiança que isso vai sumir. Para mim, talvez nem mais de 40, nem de 30 dias. Pelo menos é o que eu sinto, entendeu? E hoje tem uma história que aconteceu com um parente meu, tinha mais ou menos 17 anos de idade. Eu fui acordada de madrugada, estava dormindo e tinha umas pessoas na minha casa que estavam em outros quartos. E, enfim, aí eu acordei, eu estava sozinha e eu vi imagem de um santo dentro do meu quarto, santo católico. E ele veio falar comigo. Eu já conversei com santos católicos. Eu vou relatar aos poucos isso. Eu quero dizer assim que eu não sou uma pessoa assídua da igreja católica. Quando eu era pequena, minha avó tinha descendência, me ensinava, me levava na igreja, mas meu avô tinha ligação com o judaísmo, mas não praticava. Então não tinha família, enfim. Minha avó que me levava na igreja e meu avô tinha vergonha de praticar judaísmo. Ele tinha descendência judaica, mas ele dizia que não era bem visto, que não sei o que, tinha paranoia disso. Acho que é por causa da 1945, né? Que ele tinha mais ou menos 20 anos ou 30 anos com 1945. E teve o campo lá, a história lá do campo de concentração da Alemanha, então ele negava. E acabei indo na igreja algumas vezes, mas não tinha essa ligação com a igreja católica, a verdade é essa. Não tinha essa ligação profunda, mas eu ia às vezes, entendeu? Fazia algumas coisas. E esse santo católico entrou no meu quarto e é o que eu estou dizendo, eu não tenho essa ligação para ele entrar no meu quarto e falar comigo. Mas eu morava, é uma coisa interessante, quero dizer, perto da igreja dele. Eu morava do lado da igreja dele. Tipo assim, sei lá, uns 50 metros da igreja. A igreja dele era aqui, eu morava mais ou menos aqui. Isso é engraçado. Isso realmente é interessante, porque eu andei repensando isso. Por que ele veio falar comigo? Eu acho que é porque a igreja dele era perto da minha casa. Eu acho que tem uma coisa dele circular geograficamente a área da igreja. Eu acredito nisso, porque eu já tive outras vivências assim, até de ir na igreja de Lisboa e ver o Santo Antônio lá dentro, na igreja de Santo Antônio, de vê-lo dentro da igreja de Lisboa. E ele vir conversar comigo. E eu fiquei, tipo, obrigada por você ter vindo aqui, não sei o que, sabe, uma coisa totalmente gentil, amorosa. Eu falei, eu juro, gente, eu fiquei assim, sabe, tive essa experiência de me acolher, de entrar na igreja e convidar para ir sempre, para eu sempre ir na igreja. E eu falei, gente, está me convidando para vir sempre aqui na igreja dele. Que fofo, tipo assim. Me senti à vontade para voltar lá, entendeu? É uma experiência que eu tive, né? E nesse dia que eu tinha 17 anos, de madrugada, 3:30 da manhã, 4 da manhã, o santo católico entrou no meu quarto, tipo assim, 4 metros de altura. E eu tinha 17 anos. Aí eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, eu vou falar bem diretamente com você, Érica. Essa pessoa da sua família, ligada à minha família, vai ter um acidente agora. Ela vai sofrer um acidente agora. Uma situação horrível. E vai ser no túnel que ela está passando. No caso, era um túnel Rebouças, que era perto da minha casa e perto da igreja de São Cristóvão, era do lado. Geograficamente, o acidente era aqui, a igreja era aqui e eu morava aqui. E ele chegou para mim e falou assim, ela vai sofrer um acidente agora no túnel. Uma coisa horrível vai acontecer. Eu queria te dizer que eu vou evitar a morte dela. Ela não vai morrer. Mas eu quero te avisar que eu vou evitar a morte dela. Eu quero que você saiba que eu intervi nisso. Que essa pessoa não vai morrer hoje porque eu quero ajudar no acidente.
Eu só quero que você faça uma coisa, por favor. Eu quero que você ajoelhe e reze pra mim. Reze pra mim. Isso que eu te peço. Porque eu vou fazer isso. E depois disso, amanhã, vai na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Acende uma vela, faz uma oração. Para agradecer. Porque eu estou livrando ela da morte. Porque eu quis intervir. Você não me pediu, eu quis. Eu estou te avisando, eu quero que você saiba. E eu quero que você vá na igreja amanhã e que você ore hoje, que você reze hoje por mim, pelo que eu estou fazendo. Bem direto, bem direto. Eu fiquei, Eu tinha 17 anos, eu pensei, tá. E nessa época, por acaso, um detalhe, né? Eu estava frequentando budismo. Eu estava frequentando um mosteiro budista de Theravada, de budismo tradicional, que eu frequentei durante, acho que, os 4 anos que eu frequentei esse lugar, mais até. Depois eu frequentei o tibetano também. E ele falou isso pra mim, eu falei, claro, imagina. Cara, eu sinceramente fiquei atordoada. E fiz a oração. Essa pessoa estava na minha casa, eu acordei, chamei as outras pessoas que estavam dormindo, falei, cadê fulana? Aí a pessoa falou, ela saiu, né? Vai chegar de madrugada. Deve estar chegando aí qualquer momento, saiu. E era 4 horas da manhã, 4:30 da manhã. Eu falei, saiu. Aí eu pensei, então não tá dormindo aqui, então tá tendo um acidente. Bom, fiquei desesperada na sala, esperando. A pessoa chegou, desesperada, afoita, nervosa. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu tava no carro dirigindo, no túnel Rebouças, aqui perto. E o carro rodopiou no túnel, rodopiou umas 8 vezes. Parou o carro. É uma coisa horrível. Saltou um outro carro com 2 homens que parecia bandido, parecia assaltante e estavam armados e vieram na minha direção no túnel para poder me pegar no carro. Eu tive que dar a volta, correr com o carro, acelerar e disparar o carro no túnel. Uma coisa horrível, como se fosse uma perseguição, só que eles estavam correndo na minha direção a pé. Eles pararam o carro e vieram na direção com uma arma na mão. Além de eu rodopiar várias vezes no túnel, o carro ainda parou com um armado para vir atrás de mim no túnel. Eu falei, eu falei, gente, não tô acreditando. E eu não sei como eu vim parar aqui, porque se eu não, além de eu ter rodopiado, eu ainda podia ter levado um tiro. Eles iam me tirar o carro eram 3 homens, um no carro e 2 correndo com a arma na mão. Uma coisa assim, sabe? Pesada, né? Que, vamos lá, vamos falar a verdade, típico do Rio de Janeiro, né? Típico do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, tem muito isso. O Rio de Janeiro tem muitos acontecimentos. E quando eu tinha 17 anos já estava acontecendo isso no Rio de Janeiro. E eu fiquei chocada, eu não falei nada com a pessoa. Eu fiquei calada, voltei pro meu quarto. E eu fiz a oração que eu prometia, eu fiquei toda contrita, entendeu? Toda quieta. E no outro dia eu fui na igreja dele, São Cristóvão. Gente, eu quero dizer o seguinte, eu não tinha nenhuma ligação com São Cristóvão. Mas a ligação que eu tinha, que eu pensei muito sobre essa história, é que ele morava perto da minha casa. A igreja, né, vamos dizer assim. Ele tinha igreja aqui, eu morava aqui. E esse túnel Rebouças é do lado da igreja dele. Tipo assim, saindo da igreja, tá o túnel Rebouças, assim, tipo 10 minutos, 8 minutos. Então eu pensei, será que ele ajuda essa região aqui, as pessoas que moram aqui perto? Será que ele fica no Cosme Velho do Rio de Janeiro? Será que ele fica aqui protegendo as pessoas que moram aqui perto? Será que ele faz esse trabalho de ronda? Eu pensei, não. Ou por que ele veio falar comigo? Porque ele gostou de mim? Nem eu fui na igreja dele uma vez ou 2, entendeu? Eu fui lá, já fui nessa igreja. Mas ele vinha me acordar para falar comigo diretamente, me pedir para orar, pedir para ir na igreja no outro dia. Eu achei isso incrível. E eu nem sabia, eu estava dormindo, eu não sabia que ia ter um acidente. Eu contar essa história porque esse São Cristóvão,
Ele é nossa mãe. Ele é incrível, entendeu? É a minha história com São Cristóvão. Eu não esqueço. Eu tenho que falar, São Cristóvão. Não sou católica, mas assim, maior respeito pela igreja católica. Às vezes entro em igreja vazia, faço oração, entendeu? Entrei na igreja de Santo Antônio de Lisboa já uma vez e há pouco tempo, um ano, e vi a presença dele lá, me agradecendo que eu tinha entrado na igreja. Também fiquei completamente. Esses santos, eles. Bom, eu acredito que eles estão vivos também, eles estão presentes. Acredito que eles ouvem as orações, que eles fazem um trabalho espiritual. E eu acredito que quando eles querem, eles intervêm no destino da pessoa de tirar a morte, porque eu tenho essa experiência. E interessante é que eu não era devota dele, não frequentava a igreja o tempo todo, fui poucas vezes, 2 vezes, e estava ligada no budismo. Então, assim, foi independente de religião, entende, gente? Foi transcendental. Ele não estava preocupado se era católico ou não, ele estava preocupado em fazer um serviço, e ele executou o serviço. Deu nome, mandou rezar, mandou ir na igreja, e é isso, entendeu? Eu acho que maravilhoso, gente. Maravilhoso. Santo Antônio tem algumas experiências e São Cristóvão, essa foi a grande experiência que eu tive com São Cristóvão. A única. Depois nunca mais vi o santo. E eu vou contar outra experiência com outro santo. Elesbão. Vou fazer outro relato agora com outro assunto e depois eu vou contar sobre Elesbão, que é um santo que eu tive uma experiência imensa. É engraçado, gente, é engraçado. Esses santos, eles estão andando por aí, E eu, como paranormal, captei eles ali. E eles agem, eles se comunicam, eles pensam, eles se intervêm. Então imagina se a pessoa é devoto deles, eu fico pensando, se eles não vão ajudar. Ah, vão sim. Vão sim, se for devoto de coração, tenho certeza.